Novamente, bom dia. Eu vou aproveitar que a gente vai falar de Analytics para explicar um pouquinho da área de inteligência de mercado, o que essa área se propõe a fazer na Bionexo Brasil. E eu queria primeiro posicionar, porque uma coisa que a gente acabou não comentando nessa nossa primeira conversa é a informação do volume de transação que teve nesse ano de 2015 na Bionexo Brasil. Tá? Então, ao longo do ano de 2015, esses aproximadamente 1.000 hospitais que a gente comentou na última apresentação compraram um volume próximo de 5 bilhões de reais desses 9.000 fornecedores. Tá? Então, em todo o ano de 2015, foram 5 bilhões de volume de transação. Esses 5 bilhões de volume de transação, eles são armazenados na nossa base de dados como um dado bruto, né? E a área de inteligência de mercado tem o papel de transformar esse dado bruto em informações de valor e devolver isso para os nossos clientes. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar na prática como que esses dados podem ser transformados e revertidos como eficiência de gestão para os nossos clientes, utilizando um exemplo prático. Tá? Então, tudo que a gente vai passar aqui, a gente está, nesse momento, refletindo informação real de um cliente Bionexo Brasil. Tá? Como que a gente organizou isso? A gente utilizou a metodologia de Strategic Sourcing para poder fazer essa apresentação desse case. Tá? Então, a gente não vai pegar a questão conceitual, porque a gente sabe que isso é uma prática já muito aplicada por vocês na gestão, no dia a dia, né? Essa metodologia de Strategic Sourcing é extremamente difundida e a gente sabe que muitos de vocês aplicam. Tá? Mas a gente vai se voltar mais, então, para a questão prática. Tá? Como que esse cliente tem se beneficiado de duas coisas. Primeiro, da metodologia de Strategic Sourcing em si, mas da utilização de uma solução de inteligência, que é a solução BioAnalytics da Bionexo. Tá? Bom, então vamos lá. Esse primeiro slide que é voltado para a questão conceitual, como eu falei, a gente não vai entrar muito no detalhe, mas eu queria que a gente pensasse, a gente admitisse aqui que a diferença do Strategic Sourcing para um processo de compra comum é que o processo de compra comum é extremamente transacional. Tá? Você tem a presença de dois players, comprador e vendedor. Tá? Quando a gente fala na metodologia de Strategic Sourcing, a gente está envolvendo mais agentes. Tá? Então, a área de compras deixa de olhar apenas para o mercado fornecedor que ela tem, mas ela interage com a área de faturamento, ela interage com a área de finanças, né? Ela interage com a parte de controladoria, né? A área contábil, para poder ter esse efeito que a gente comentou, de preservar as margens. Tá? O objetivo final é esse. Então, o que a gente nota, o hospital precisa ser cada vez mais competitivo. Né? Especialmente nesse cenário, no Brasil, a gente acabou de ter a abertura para o capital externo no segmento hospitalar, então a gente vê grandes grupos se formando, e o hospital médio precisa ser cada vez mais eficiente. Como que ele faz para ser eficiente sem aumentar, por exemplo, pessoal? Né? Ele precisa investir em tecnologia. Tá? Então, a gente mata essa questão conceitual do Strategic Sourcing, admitindo que a diferença para o processo de compra convencional do Strategic Sourcing é que, nesse segundo, a gente tem um envolvimento de outras áreas. Tá? A gente faz um estudo maior. Não me interessa só o preço de compra. Me interessa também por quanto eu vou vender esse medicamento. Qual que é a margem que eu tenho para esse produto, para o resultado operacional no final do ano ser positivo. Tá? Bom, aproveitando que a gente está falando dos passos, quais são os 7 passos da metodologia de Strategic Sourcing? São esses que a gente está projetando. Tá? Então, numa primeira etapa, a gente tem a reunião do time de Strategic Sourcing, que aqui são definidos os produtos e os serviços que o hospital vai atacar para poder fazer essa otimização de gestão. Tá? Isso é feito no primeiro passo. O segundo passo é o dimensionamento do mercado fornecedor. Ok?
Terceiro passo, o desenvolvimento da estratégia de sourcing. Quarto passo, a execução em si da estratégia de sourcing. Quinto passo, a implementação. No sexto, a quantificação de performance do fornecedor. E no sétimo, a manutenção dos registros e relacionamento que todos os hospitais que utilizam o Bionexo hoje fazem automaticamente, já que as transações ficam armazenadas em uma base de dados. Tá? Esses 7 passos aqui, a gente colocou cada um em uma aba diferente, tá? Que são esses passos aqui em cima. Então, indo para a prática que a gente comentou, como que esse hospital tem se beneficiado da metodologia utilizando solução de inteligência? Tá? Esse hospital tem esse perfil de compra em função das curvas, tá? Da curva ABC. A curva A dele, ao longo dos últimos 12 meses, custou quase 8 milhões de reais. Tá? 7 milhões e 600 mil reais. Tá? Então, a opção que esse hospital fez de otimização foi focada na curva A, por uma razão simples. Né? Qual que é a razão? A curva A dele é composta por esses 115 itens que estão nessa relação aqui. Tudo bem? Então, ele volta as atenções dele para 115 itens e manipula um volume de quase 8 milhões de reais. Tá? Qualquer percentual de melhora de margem que ele tem em cima dessa curva A vai trazer um retorno interessante para ele. Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui? A gente partiu do resumo das curvas ABC para os itens propriamente dito. Tá? Eu tenho aqui toda a curva A desse hospital por ordem de relevância. Tá? Quando esse hospital vai analisar essa curva A dele, a gente pode escolher um exemplo aqui aleatório de um item conhecido de todo mundo, que é essa piperacilina, né? Todo mundo conhece como Tazocin. O que a gente tem aqui? A gente tem o volume de compra mensal e a quantidade média de fornecedores para esse item na solução Bionexo. Tá? Então, esse é um item de relevância para esse hospital, porque ele compra, vejam só, aproximadamente 60 mil reais por mês desse item. Tá? E ele tem uma média de resposta para cada processo de compra que ele cria de 8 fornecedores participando. Tá? O que esse hospital consegue fazer aqui já nessa primeira etapa é perceber se a descrição que ele atribui para cada produto está sendo suficiente. Tá? Então, se a gente roda pela lista de produtos, a gente tem tudo aqui o que é curva A, alguns itens melhor descritos e outros itens não tão bem descritos. Tá? A gente pode pegar o exemplo dessa carne moída aqui. Ó, né? É claro que a gente não quer comparar, são categorias de produto diferentes. Mas, quando a gente abre ela, a gente vê que a quantidade de resposta é menor. Tá? O objetivo aqui não é comparar 2 produtos de categorias distintas. O que eu quero dizer é que aqui tem-se a facilidade de olhar para a descrição de todos os itens e ver se a escassez de informação, se é que ela existe na descrição, tem comprometido a quantidade de resposta. Tudo bem? Mas eu consigo analisar mais coisa aqui. Tá? Se a gente pega o exemplo dessa heparina, ele me traz o volume transacionado e a quantidade de respostas, como a gente viu, mas mais para o rodapé da página, eu tenho as informações de cada processo de compra que eu fiz desse item. Tá? E aqui a gente já começa a ver os benefícios que esse hospital extrai aplicando a metodologia. Vejam o seguinte, ó, os pontinhos que estão em vermelho foram comprados por cotação na solução Bionexo. Tá? Tudo que está em azul foi comprado por contrato. Tá? Então, para esse item especificamente, a gente já consegue aferir ganhos por uma simples estratégia na modalidade de compra. Tá? As compras que ele fez por contrato têm um valor inferior às compras que ele fez por cotação, desse item especificamente. Tá? Se a gente quiser ver isso com um pouco mais de detalhe, aqui a gente consegue ver essa dispersão de preço melhor. Tá? Vejam o seguinte, eu estou selecionando de novo aqui o item, tudo que foi comprado por cotação tem esse preço unitário nessa coloração vermelha, e o que foi comprado por contrato está na coloração azul nessa dispersão de preço. Tá? Então, batendo o olho, a gente já consegue ver que as compras por cotação
tiveram um preço mais interessante, tá? Tiveram um aproveitamento melhor. Essa é a dispersão de preço com a comparação das compras por cotação e por contrato. Tá? E a gente consegue ver, primeiro, qualitativamente, a gente bate o olho e já vê que as bolinhas azuis, como elas estão na base, as compras por contrato foram mais bem-sucedidas, eles tiveram um preço melhor. Tá? E as compras por cotação com um valor superior. Lembrando que o que a gente está buscando aqui com esse cliente é o quê? O aumento de margem. Né? Então, se ele aplicou a estratégia de contrato e serviu, ótimo, a gente está preservando as margens. Tá? No segundo passo, qual que é o segundo passo da metodologia de Strategic Sourcing? É o dimensionamento do mercado fornecedor. Tá? O que a gente fez aqui nesse segundo passo? A gente, de novo, refletiu a curva A desse cliente, que é o nosso objeto de análise. Tá? A diferença aqui é que eu não olho mais para o preço em cada data de compra, mas eu olho para o meu mercado fornecedor. Certo? A segunda etapa da metodologia de Strategic Sourcing é a análise do mercado fornecedor. Tá? Então vejam o seguinte, que com um clique a gente tem todo o mercado fornecedor desse item, que é a ceftriaxona, que eu escolhi aqui, para esse hospital. Tá? Como é que isso daqui vai funcionar? Esse quadrado maior aqui, ó, que está chamando de não confirmado, todo esse quadradão maior, são cotações que ele colocou na solução Bionexo, mas ele não comprou. Tá? Então, ele recebeu resposta de todos esses fornecedores para esse item ao longo dos 12 meses, mas ele não comprou desses fornecedores. De quem que ele comprou? Ele comprou desses fornecedores aqui, ó, essa região. Tá? O que faz essa coloração para cada fornecedor mudar? Ela é vermelha quando o preço médio oferecido pelo fornecedor é mais baixo. Tá? Então, quando eu tenho uma média de preço para esse item ceftriaxona baixa, ela aparece bem vermelha, para chamar a minha atenção. Tá? E ela é mais verde quando esse preço médio é mais alto. Tá? O que ele pode fazer com isso? Quando ele seleciona um fornecedor, por exemplo, de quem ele comprou, então eu vou pegar esse fornecedor e eu vejo qual foi o comportamento de compra desse item com esse fornecedor especificamente. Tá? Então, ele vem comprando esse item ó, desde agosto para cá, nesse intervalo de preço. Tudo bem? Até chegar aqui em abril de 2016, com esse valor de aproximadamente R$ 3. Tá? A vantagem aqui é que ele pode confrontar os preços de quem ele efetivamente comprou com os preços de quem ele recebeu resposta, mas não confirmou. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu adiciono mais um fornecedor para a minha análise. Mas aqui eu comparo os dois preços. Tá? E eu vejo o seguinte, que daqui para cá, eu tenho uma redução de aproximadamente 20%. Tá? Esse preço aqui, que esse hospital comprou, é 20% maior do que esse preço aqui de quem ele recebeu resposta. Tá bom? Bom, você ter 20% num item de curva A, 20% de aumento de margem, é uma coisa que te traz bastante resultado. Então, a gente, provocando aqui, quando a gente faz o cálculo, a gente se lembrar que a curva A dele é de 7,5 milhões de reais, se ele tem 20% de aumento, ele tem aí aproximadamente 1,5 milhão. Né? Tá? Então, é claro que quando você tem 20% de aumento de margem, você tem 20% em um, você tem uma quantidade menor em outro, e se no final você tem 10%, são 700, 800 mil reais que você joga no caixa, quando você tem a informação a seu dispor. Tá? Agora, esse preço que a gente comparou aqui, e que a gente viu que o segundo fornecedor está oferecendo por um valor mais interessante, é o melhor para ele? Ou não sei. Então, o que é que ele pode fazer? Primeiro, ele já viu que com uma simples troca de fornecedor, ele pode aumentar a margem dele em 20% nesse item. Tá? Mas e quando ele olha para o Brasil? O preço que ele tem adquirido é o melhor? Não necessariamente. Né? Então, aqui a gente reflete o preço desse item, dessa ceftriaxona que a gente estava analisando, em todo o mercado paulista. Tá? Ou no estado que a gente escolher. Tá?
Então, ele vê o seguinte, que aqueles R$ 2, que se ele conseguir mudar de fornecedor, ele vai ter 20% de ganho, aqui tem gente dentro de São Paulo comprando por um valor ainda mais interessante. Tá? E aí, esses preços, nessa formatação que a gente criou, a gente divide ele em 4 caixinhas diferentes, essa variação de preço, tá? Que são os quartis. Tá? Então, assim, uma coisa é positiva. Ele vê que o preço dele, o preço que ele paga hoje da ceftriaxona, está dentro desse primeiro quartil, que é a menor variação. Tá? Mas que ainda tem condições de melhorar, né? Porque aqui a gente vê R$ 1,90, a gente vê preços inferiores ao que ele paga. Eu acho que o impacto fundamental que acho que a companhia quer passar é de que vocês conhecem um instrumento muito básico, fundamental de compras, que é você estar lá, fazer as cotações, você receber o melhor preço, decidir por fornecedores. Isso é o que a gente chama de básico, ou basic to basic. A gente poderia ficar o dia inteiro com o Denis nos explicando, e o pessoal lá no fundo, eu estava vendo, coitados, não estão enxergando absolutamente nada, são prejudicados, mas para entender a estatística desse negócio. E é muito interessante, muito complexo, e eu não vou abusar do Denis nem de você para continuar essa discussão agora, mas eu queria aproveitar ele aqui, viu, Denis, que eu vou ter que realmente trazer, fica pertinho para cá. Eu queria perguntar o seguinte, como é que hoje o cliente da Bionexo no Brasil tem usado a nossa estrutura, em que projeto específico, para usar esse ferramental? Se você puder contar um caso concreto. Esse aqui é um caso concreto, né? Então, porque sem precisar usar lá, porque eles não conseguem enxergar, meio na fala mesmo. Legal. O cliente começa a observar a oportunidade na criação de contrato, na criação de compra conjunta e na identificação de marca que o mercado tem oferecido para ele. Né? Sempre utilizando a solução de inteligência. Então, os cases mais bem-sucedidos que a gente tem, Maurício, são uma opção, por exemplo, de compra conjunta. Então, a gente consegue aferir um resultado muito interessante quando a gente utiliza a base de dados para identificar padrões comuns de comportamento entre hospitais. Então, eu vejo que hospitais, quais são os itens, quais são as marcas que eles compram e que eles têm afinidade entre si. A gente utiliza isso para fazer o relacionamento entre os produtos e aí eles podem comprar conjuntamente com uma facilidade, uma agilidade que a gente não teria se não tivesse uma base de dados por trás. Do ponto de vista... Chega pertinho de mim, eu estou com saudade de você. Do ponto de vista da ferramenta nova, os hospitais que vão comprar de maneira mais automática, elas vão ter ferramentas disponíveis ou vai precisar contratar serviços adicionais da companhia para que eles possam ter esses relatórios mais simples e mais fáceis? Acho que eles vão ter os dois, né? A solução nova certamente traz uma matriz de relatório interessante, mas quando a gente precisa de um nível de sofisticação um pouco maior, a depender da necessidade do cliente, eu acho que vale a pena utilizar a equipe da Bionexo. O projeto piloto, para que vocês me corrijam se eu estiver errado, o projeto piloto que foi trabalhado aqui foi... Tem alguém do Sírio-Libanês aqui hoje? Não? Bom, o Hospital Sírio-Libanês foi o líder do projeto, e hoje eles usam ferramentas de analytics de maneira muito completa, muito complexa, e tirando uma série de benefícios. Então, eu queria que o Denis ficasse à disposição, vou ter que mandar o Denis para a cadeira para a gente conseguir chegar no horário. Eu queria que todo mundo desse palmas para o Denis pela apresentação. Obrigado, gente. Obrigado.